Fala moçada, e aí, tudo bem com vocês? Bora lá então para mais uma aula da nossa plataforma Não Perca a Cabeça, aula de Sociologia aqui com o Little Black, também conhecido como Bruno Pontes, às vezes as pessoas me chamam assim, né? Bom, hoje nós vamos falar quase que uma continuidade sobre o tema da globalização, hoje falando sobre os projetos econômicos, né? Os projetos econômicos, né? Que são as formas que alguns estados, né, que alguns países, eles recorreram após esse fenômeno da globalização, né? Algumas organizações que alguns países eles tomaram, né? Aqui nós não vamos ver todas as organizações, nós vamos ver algumas e propor o debate a partir delas, que são algumas principais hoje em dia que nós vemos, talvez que estão mais em voga aí nos debates, né? Primeira coisa que a gente tem que entender dentro do nosso debate hoje, quando a gente fala de transformações econômicas, que aí são exatamente esses projetos econômicos, nós estamos falando de uma consequência de uma globalização, né? São então algumas tomadas que alguns países eles fazem, que eles optam por tocar, né, algumas formas políticas, né, algumas formas de se fazer política dentro dos estados aí contemporâneos, né? Primeira ideia para a gente discutir aqui é uma ideia muito famosa, inclusive de muitos países famosos, assim, reconhecidos, que as pessoas gostam de citar, que no caso ali é o regime ali, o projeto econômico social democrata. O projeto social democrata não é um projeto socialista, tem uma diferença aí, e é maneiro porque às vezes as pessoas tendem a colocar no mesmo balaio tudo, e são questões que são diferentes. E acho que é maneiro a gente poder deixar claro o que é uma coisa, o que é outra coisa, para não haver aí exatamente essa bagunça, essa má interpretação em relação a esses temas, né? O projeto social democrata, ele prega um dirigismo estatal, ou seja, há um controle maior do Estado, né, em relação à vida econômica, social, como um todo, tá? Você vai ver aí, por exemplo, a Suécia como um modelo assim, a Finlândia também assim, né? Então, há um dirigismo, né? Então, quando a gente fala dessa influência do Estado, é principalmente na relação da economia, tá? E também, claro, na gestão do Estado da vida daquele país. Pois bem, por que o modelo social-democrata não é um modelo socialista? Porque ele é democrático. Bom, já está no nome, né? Mas hoje em dia, e é muito legal chamar a sua atenção, foca no Little Black aqui, moçada. Cara, hoje em dia, como está muito chato o debate político, as pessoas às vezes veem social, tipo, nossa, socialista, ai, manda para Cuba, ai, não sei o que lá. Cara, menos, bem menos, bastante menos, assim, porque não é, nada a ver. Claro, é uma forma de se fazer política. E aqui, ela tem um regime democrático, né? Claro, alguns países europeus adotam esse estilo, a Finlândia é um deles, né? Você vai ver também ali a Suécia, também é um desses modelos, e eles são regimes democráticos, parlamentaristas, coisa e tal. Daí tem que especificar cada país ali com as suas particularidades, mas é muito maneiro porque é uma forma de se fazer política. Vamos ver algumas características dele aqui, então? Bom, primeiro, desse projeto econômico social democrata, né? Ele é democrático, ele é um Estado atuante na economia, ou seja, o Estado ele interfere para que as desigualdades não sejam enormes. Pensa, por exemplo, um Brasil utópico, né? Onde todas as pessoas pudessem ter saúde de qualidade, emprego, rentabilidade, todo mundo pudesse ter uma qualidade de vida. Seria isso daqui, né? Onde a gente equiparasse as coisas. E, na verdade, quando a gente olha para o nosso Brasil, a parada é muito desigual, porque isso é uma característica triste que nós temos aqui hoje, né? Então, dentro desse projeto econômico social-democrata,
nós vemos um Estado atuante dentro da economia e ele vai interferir exatamente nessa força do capitalismo dentro da economia desse país. Beleza? Segunda coisa, no caso aqui seria a terceira, né? Busca a harmonia entre capital e trabalho, ou seja, há uma equiparação, que é um pouquinho a gente disse há um tempo atrás, entre o salário e o trabalho, né? Preza-se pela qualidade de vida, a concentração de renda, assim, ela não é tão forte nas mãos de alguns, pode-se ter concentração de renda, mas se proporciona a todos esse direito também, né, de ter as coisas, de poder conquistar as coisas num pé de igualdade. É igual aquela parada que às vezes as pessoas pensam assim, né, num discurso de meritocracia. Ah, quem quer consegue. Peraí, é muito diferente uma pessoa que estudou na escola, numa escola privada, que teve ali todas as oportunidades do mundo, estudou inglês desde a educação infantil até o terceirão, querer se comparar com alguém que veio às vezes de uma universidade, de uma escola pública, que existem escolas públicas de qualidade, existem, mas existem também muitas numa precariedade muito grande. E aí você querer comparar, achar que os dois vão competir em pé de igualdade. Não existe essa igualdade, tá? Então, quando a gente fala de um social-democrata, de um projeto social-democrata, a gente está falando exatamente de um projeto que visa trazer esse modelo igualitário para os sujeitos, proporcionando ali uma harmonia, né, entre capital e trabalho, onde não há essa opressão econômica sobre o trabalho, com o intuito da produção apenas, né, de um modo desvairado. Outro elemento, salário justo, isso é importante, porque quando a gente pensa, por exemplo, no liberalismo, e até a gente vai no neoliberalismo, né, a gente vai discutir exatamente que o livre mercado, ele acaba proporcionando algumas situações que a mão de obra ela é desvalorizada. E você conhece situações assim. Às vezes a pessoa tem um talento enorme, mas não ganha, não recebe de uma forma justa por aquilo que ela merece. Então a gente vê aí exatamente uma proposta que o projeto social-democrata ele vai colocar, né? Um salário justo, saúde, né? Então hospitais públicos que funcionem, hospitais que atendam as demandas da sociedade. E aí é sempre legal a gente fazer a comparação com o Brasil, né? Difícil, né? Tem realidades aqui no Brasil, nosso país ele é continental. Eu imagino que deve ter gente me assistindo aí no Acre, gente me assistindo no Mato Grosso, gente me assistindo na Paraíba. E o Brasil ele é muito, 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 muito diferente, né? Pelo fato dele ser grande. E a gente sabe que, às vezes, a gente fala de realidades que são boas, realidades que são eficazes, que funcionam, por exemplo, o Sistema Único de Saúde, e outras que não funcionam, tá? Então, você vai ver ali também uma proposta de saúde pública e educação de qualidade. Inclusive, hoje em dia, é muito comum a gente ver nos posts por aí de Instagram, Facebook, Twitter, das redes sociais, de modo geral, as pessoas falando sobre a questão da educação no modelo finlandês, que é exatamente esse modelo de projeto econômico social-democrata, tá? Que é um modelo de sucesso, que é um modelo super estudado, as pessoas comentam muito sobre ele hoje em dia, e ele está super em destaque. E vale a pena a gente poder debater, vale a pena a gente poder conversar e olhar para esses bons exemplos e averiguar aí o que a gente pode aprender com esses bons exemplos, principalmente se tratando de Brasil, onde a gente sabe que as realidades não são assim tão boas como a gente gostaria que fosse, tá? Outros exemplos aqui, né? A Bélgica também, ela também adota um projeto econômico social democrata, deixa eu pegar minha colinha aqui, né? A Suécia, a Noruega também. Então é legal a gente entender um pouco essas demandas, né? Bom, democracia popular. Essa, na verdade, eu deixei aqui, eu devia escrever aqui o lado polêmico do debate, né? Democracia popular, ela busca o bem-estar social, tá? E qual que é a proposta ali? Exatamente uma proposta de distribuição de renda, né? Políticas que visam a distribuição de renda, propondo reformas tributárias, reformas agrárias, estatização
das empresas, né? Também a democratização das Forças Armadas, garantia de direitos sindicais, desmilitarização das polícias. Então, assim, é uma forma, um projeto econômico muito complexo, né? Muito difícil de existir. Não existe um projeto que tenha exatamente esse corpo aqui. Nós vemos em alguns regimes autoritários, algumas questões que estão próximas de uma democracia popular, né? Que busca esse pseudo bem-estar social, mas ele é quase uma questão muito utópica de se acontecer, né? Pensando, por exemplo, é claro, quando se discute ali da desmilitarização das polícias, é um debate muito difícil, porque a gente não tem outras garantias, como, por exemplo, qual é um elemento que garante a paz? Que garante não garante, mas que ele auxilia a educação. A educação, ela diminui o índice de violência. E aí a gente vê que educação não é prioridade no Brasil. E aí como que a gente propõe um regime desse modo? Sendo que outros pilares não estão funcionando, né? Então é muito maneiro a gente ter essa crítica, exatamente para poder entender que assim, beleza, propor um projeto social-democrata. Cara, a gente precisa reconstruir muita coisa para caber, para vestir essa camiseta e ficar bonito. Da mesma forma, uma democracia popular. Para ela acontecer, a gente precisa organizar muitas coisas. E, por último, o chamado neoliberalismo, que é um tema que, com o avanço da globalização, ele ganhou muita força, ele ganhou muito corpo, e ele é muito debatido, principalmente por empresários, por banqueiros, né? Ele é um projeto que está em voga, principalmente porque ele trata muito das questões econômicas, né? Então, o povo mais ligado às questões capitalistas estão super interessados nesse debate. Qual é a ideia do neoliberalismo, né? Ele propõe o Estado mínimo. O que é essa tese do Estado mínimo? É a menor influência possível do Estado dentro dos debates das políticas econômicas, né? Restringindo ali, principalmente nas políticas econômicas, né? Mas restringindo ao mínimo esse poder, esse peso, essa intervenção do Estado na vida social e econômica, tá? Então, você vai ver algumas características do neoliberalismo, que são trazidas, inclusive, do próprio liberalismo, né? A livre concorrência, uma ideia de livre concorrência, né? Do livre mercado. Então, os preços, eles podem ser postos, taxados, a partir do desejo, nossa, quanta gaguejada aqui, né? Daquele que detém o produto, né? Então ele vai, foi muito boa essa, que ridículo. Então, aquele que detém, ele vai exatamente colocar ali o preço, né? Então, dentro da concorrência, ele vai estabelecer os padrões, ele vai colocar os limites, né? Ou não, também ali dentro do mercado, para fazer o seu valor, né? Então, a livre concorrência é uma das características do neoliberalismo. Salário tem uma questão, né? Há uma livre negociação entre as partes, e essa ideia do salário como uma livre negociação entre as partes é alvo de críticas, né? E é muito maneiro a gente colocar a tese, mas também apresentar as críticas que elas sofrem. Por exemplo, da questão do salário, né? Você vai ver que com o excesso de produção, e aí lembre-se da aula de globalização, e aí a gente vê as empresas, né, que se tornam transnacionais, elas começam, às vezes, a buscar outros lugares que têm uma mão de obra mais barata. Então, acaba fazendo barganhas que não respeitam muitas vezes, e é muito legal a gente saber que a gente está falando de direitos, até tema de uma próxima aula nossa, né, de direitos humanos, né, que é levar em consideração as questões éticas. Então, muitas vezes o mercado, ele é opressor em relação aos sujeitos. Então, você vai colocar uma mão de obra barata, logo, alguém vai ganhar muito e alguém, na outra ponta, vai ganhar pouco. E é muito legal a gente saber, apesar de triste, que é uma realidade que existe.
e que nós precisamos entender e avaliar, principalmente a partir da perspectiva ética, do quanto isso é justo ou não. Ah, Bruno, mas ele tem emprego, mas tá, né? Esse emprego promove a dignidade da sua vida? O que está em jogo aí? Esses elementos são muito importantes, e aí a gente vê algumas críticas que o neoliberalismo ele acaba sofrendo, né? Então, outro elemento é o controle da inflação, dos gastos públicos e do crescimento da economia, né? Então, o neoliberalismo ele vai se atentar principalmente a esses debates que virão aí. Claro, há muitas críticas ao neoliberalismo também. É uma tendência hoje contemporânea, políticas neoliberais, mas também existem muitas críticas, como as divisões que ela vai fazer, divisão social que ela vai fazer, né? A ação predatória em relação ao meio ambiente, então a negação dessas políticas ambientais, e aí a gente, mais uma vez eu trago uma reflexão sobre questões éticas que são super importantes para a gente não pode descaracterizá-las, a gente não pode deixar de debatê-las, porque é uma parada importante para todos nós, né, pensar o meio ambiente, pensar a manutenção desse meio ambiente, e acho que, por último, uma questão muito forte é a exclusão social, né? Então, os ricos cada vez mais ricos, os pobres cada vez mais pobres, né? Essa distância, ela se acentua, e isso, querendo ou não, também é um dos elementos que estimula a criminalidade, é um dos elementos que estimula a violência. E aí entra muitos debates, né? A questão do tráfico de drogas e tantas outras coisas que vem aí, que são outras fugas, outros caminhos, que algumas pessoas acabam tendo acesso para tentar ascender na vida, mas aí a gente sabe que é outro debate, tá? Outra questão que está em jogo. Beleza, galera? É super importante, então, a gente tomar aí esses projetos econômicos, né? Que são, talvez, os 3 principais projetos econômicos que nós vemos, né? Social-democrata, democracia popular e neoliberalismo. É muito interessante tomar cuidado com os termos, né? Por exemplo, o Brasil vai virar uma Cuba, né? Cara, calma, né? Da mesma forma, o Brasil vai virar os Estados Unidos, extremamente neoliberal. Calma, né? Nem tanto aqui, nem tanto ali, mas é muito legal a gente entender, tomar nota e poder ampliar o nosso debate sobre essas questões, que são questões super importantes dentro da sociologia. Beijo no seu coração, moçada. Espero que você tenha aprendido bastante, né? O debate não termina aqui. Existem outras discussões que precisam ser colocadas. Leia o material, faça os exercícios e tamo junto, tá bom? Boa sorte, galera. Beijo, até mais.